E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma. Estou fazendo algumas lives na Roxinha, por volta das 19 horas. Caso queiram me acompanhar é só clicar no link na descrição. Bora pro vídeo. Quando a luz do luar foi engolida pela escuridão, Rouxinol saiu do porão e dirigiu-se ao quarto de Hyde. Ela já havia confirmado a localização do quarto de seu irmão. Um raio de luar indicava que era quase meia-noite, um momento perfeito para agir, já que a maioria das pessoas estava dormindo e até mesmo os guardas cochilavam. Ao entrar no quarto, Ningali puxou imediatamente seu irmão para fora da cama. Antes que Hyde estivesse completamente acordado e percebesse o que estava acontecendo, ele sentiu o frio da adaga em sua garganta. Rouxinol sussurrou: quaisquer gritos, gemidos ou ruídos resultarão em sua morte instantânea. Você entende? Hyde assentiu, e Rouxinol continuou: agora, vire-se e olhe para mim. Hyde obedeceu rapidamente à ordem. Suas pupilas dilataram instantaneamente quando ele percebeu a identidade do assassino sob o luar escuro. Então ele disse: Verônica, quero dizer, irmã? Rouxinol perguntou: por que você está associado ao Visconde Dodsomi? Hyde fez uma pausa por um segundo. Bem, após a morte da velha Gillen, houve constantes brigas na família. Não sabia muito sobre os detalhes, mas quando estava prestes a herdar o título, não havia mais dinheiro na casa. Nesse momento, o Visconde me chamou para sua casa. Basicamente, não me deu outra opção. Rouxinol pensou: isso é mentira, e então perguntou: ele fez você se juntar à família Somi? Hyde respondeu: sim, ele disse que se eu discordasse, ele se livraria de mim. Rouxinol pensou novamente que era outra mentira e perguntou: então, o que você está fazendo por ele agora? Você ajuda os camponeses? Hyde rangeu os dentes. Não, ele está apenas me usando para vender água do sonho. Os ratos vêm aqui disfarçados de camponeses e recebem ordens. Só recentemente descobri sobre isso. Rouxinol pensou: a primeira parte era verdadeira, e a segunda ainda era uma mentira. Depois, ela questionou: o que você planeja fazer agora? Ouvindo essas palavras, Hyde de repente caiu no chão e começou a implorar: por favor, me ajude, irmã. Ajuda? Hyde rastejou em sua direção. Eu sei que estava errado, mas eu sou seu irmão. O Visconde nunca me considerou um verdadeiro aristocrata. Você pode ver por si mesma. Ele me mantém no quarto dos criados. Renovar uma mansão é apenas um truque para enganar as pessoas. Se eu continuar a ficar aqui, ele vai me matar mais cedo ou mais tarde. Rouxinol se virou e disse: então você quer que eu tire você daqui? Hyde repetiu: sair daqui, mas aí vou perder tudo, certo? Hyde balançou a cabeça em desânimo e acrescentou com os dentes cerrados: você matou a velha Gillen, não foi? Eu não sei o que você usou, mas você conseguiu entrar aqui facilmente, então você deve saber como entrar no quarto dele. Irmã, mate-o. Assim que ele morrer, terei a chance de me tornar um verdadeiro aristocrata da família Somi. Depois disso, você pode matar os outros sucessores um por um. Nessa altura, terei esta terra e todo o dinheiro de Somi, e tudo será nosso. Rouxinol olhou nos olhos dele. Quando Hyde não aguentou mais o silêncio constrangedor, ela se atreveu a falar: primeiro, quero fazer uma pergunta. Por que você me traiu então? A resposta veio mais rápido do que ela esperava. Só porque você é uma bruxa. Eu não sabia que essas coisas eram mentiras inventadas pela igreja, mas agora sinto muito, espero que você possa me perdoar. Não houve reação mágica, então Hyde estava dizendo a verdade. Em um segundo, Rouxinol pareceu entender muito. A noção de que as bruxas eram servas do diabo e personificavam os caídos tornou-se tão profundamente enraizada nas mentes das pessoas que elas não consideravam mais uma mulher humana quando ela se tornava uma bruxa. Assim, o processo de desumanização levou à alienação entre irmão e irmã. A chamada traição era simplesmente um mecanismo automático de autodefesa. Talvez Hyde ainda acreditasse que fez a coisa certa, e é por isso que foi capaz de responder tão rapidamente. No entanto, ela não reagiu às palavras dele porque ainda estava perdida em seus pensamentos. Então, ela não deveria culpar Hyde, porque todos tomariam a mesma decisão nas mesmas circunstâncias. Do ponto de vista de Hyde, descobriu-se que ele não havia traído sua irmã, mas um demônio que mais cedo ou mais tarde perderia todas as suas conexões com a humanidade. Já que ele a considerava um demônio, não havia confiança entre eles. Mas, e isso não era verdade para todos? Ningali pensou em outra pessoa, embora Hyde estivesse na frente dela. Este homem também era um aristocrata. Se tudo se tratava de expor a bruxa, então ele já deveria ter enviado Ana, uma bruxa com quem ele não era associado e nunca tinha conhecido antes, para a forca. Ele não tinha medo de bruxas nem as odiava, estava apenas curioso.
Seus olhos estavam sempre tão claros que ela podia facilmente entender o que se passava em sua mente. Ele permaneceu aberto com ela, mesmo enquanto ela segurava a faca em sua garganta. Memórias fluíram como um riacho a cobriram. Ela se lembrou daquele dia de neve. Este foi o primeiro inverno desde o encontro deles. Não acho que ela morrerá durante os meses do demônio. Por quê? Ela disse que não perderia para a tortura demoníaca, e acredito nela. Você acredita até em uma bruxa. Somos amaldiçoados por demônios. Sério? Eu também acredito em você. As imagens em sua cabeça desapareceram. Agora, não estou mais sozinha. Tenho alguém que confia em mim, alguém em quem confio com meu coração. Rouxinol respirou fundo e voltou à realidade. Espere aqui. Se alguém vier, comporte-se normalmente, como se eu nunca tivesse aparecido. Hyde disse. Espere, espere. Aonde você vai? Ela entrou na névoa. E disse, tenho que fazer algo. Ela atravessou uma porta e entrou no escritório de Dodd. Vários buracos negros escuros apareceram no mundo preto e branco, semelhantes a esferas escuras. Ignorando os guardas adormecidos na porta, ela olhou para a área da pedra divina ao lado da estante. Rouxinol se aproximou lentamente da parede, e esta logo se retorceu e distorceu. O contorno da parede enrolou-se como um cabelo seco e emaranhado, revelando o que havia por trás dela. Devido à distorção, Rouxinol foi capaz de capturar detalhes que os olhos das pessoas comuns não podiam perceber. Ela viu uma barra de metal escondida na parede, uma extremidade da qual estava presa à estante e a outra presa à bola preta. Esta era uma armadilha muito comum. Rouxinol quebrou o sino suspenso sob a armadilha. Em seguida, ela selecionou um livro de aparência comum e o empurrou. A porta da escotilha se abriu sem fazer barulho. Este foi o último livro que manteve um registro de todas as vendas da Água do Sonho, incluindo números de pedidos, nomes de clientes e valores. Como ela esperava, os aristocratas escondiam as coisas mais importantes para eles onde, em sua opinião, era mais seguro. Tanto o livro quanto os suprimentos na mansão seriam evidências convincentes dos crimes do Visconde. O sol desceu gradualmente atrás das montanhas e florestas, dourando as nuvens ao redor. A cor do céu mudou lentamente de azul para branco e depois para vermelho. Finalmente, a última gota do sol lançou uma sombra carmesim sobre os prados densos. Havia uma encosta saliente na borda das terras da família Gillen. No topo dessa encosta, Rouxinol podia ver as casas de sua família, fazendas e florestas adjacentes às montanhas. Quando era pequena, gostava de sentar-se nos ombros do pai e subir a encosta para ver a imagem completa de tudo o que lhes pertencia. Quando os corpos de seus pais, cobertos de hematomas e feridas, foram mandados de volta e os servos perguntaram onde ela queria enterrar seus pais, ela escolheu a ladeira sem hesitar. Na época, ela estava extremamente chateada com a morte de seus pais e mal podia acreditar que eles realmente não existiam mais. A certa altura, ela desejou apaixonadamente que seus pais abrissem os olhos. Então eles poderiam vê-la e seu irmão onde quer que ela e seu irmão estivessem na mansão. E agora ela estava novamente nas lápides de seus pais, mas em um estado completamente diferente. Não havia poeira nas lápides. Obviamente, alguém os cortejava constantemente. Abaixando-se, ela colocou uma pilha de papel branco cuidadosamente enrolado na frente das duas lápides. Esta foi a confissão do Visconde Somy. Diante de evidências esmagadoras, o Visconde se separou. Depois que Roland prometeu que seus filhos menores não seriam punidos pelo crime que cometeu, ele se declarou culpado do contrabando do Dreamwater e também falou sobre como foi todo o processo de obtenção da propriedade da família Gillen. Descobriu-se que debaixo do vale, entre as posses das duas famílias, existiam realmente tesouros enterrados. Embora não fosse uma mina de pedras preciosas, poderia ter sido uma mina de ouro. Ele foi descoberto por um fazendeiro que trabalhava para a família Somy. Devido às diferentes localizações geográficas, o que a família Gillen chamava de O Vale estava na verdade localizado bem na fronteira das posses da família Somy. Os fazendeiros da família Somy costumavam pegar água aqui e tomar banho rio abaixo. Uma vez, um cara de sorte encontrou pó de ouro na água mineral. Ele então pediu ajuda a outros para encontrar mais ouro, o que chamou a atenção de Dodd Somy. Ele imediatamente proibiu seu povo de espalhar sobre isso e os mandou procurar a fonte do pó de ouro. No entanto, o resultado da pesquisa o desapontou muito. Seu povo encontrou mais ouro rio acima e sugeriu que o grande ouro no rio era o resultado da erosão da rocha. No entanto, evidências crescentes indicavam que o minério de ouro podia estar perto da família Gillen. Assim, eles não tiveram escolha a não ser suspender a exploração. Devido ao status especial da Cidade de Prata, o número de cavaleiros e apoiadores que os aristocratas locais podiam ter era mais ou menos limitado, então Dodd não poderia simplesmente colocar as mãos na mina de ouro. Ele realmente queria se apossar deste enorme tesouro e, portanto,
Voltou seu olhar para o Visconde Gillen. Ele começou a implementar seu plano com a velha Gillen, uma parente distante da família Gillen. Ele tinha um plano simples, mas implacável. Considerando que o velho Gillen não tinha um nome ou um feudo, ele seduziu o velho a cooperar com a promessa de fazer do velho Gillen o chefe da família Gillen com a condição de que o velho lhe desse um pedaço de terra. A velha Gillen não resistiu à tentação de se tornar um verdadeiro aristocrata, então concordou em ajudar Dod. Dod subornou os ratos para matar os pais de Rouxinol durante os tumultos de refugiados. Após isso, a idosa Gillen aceitou Hyde Nigingale, começando a auxiliá-los na administração da casa. O plano do velho Gillen era claro: quando Hyde atingisse a idade adulta, forçá-lo-ia a renunciar à propriedade e ao título, um golpe que deixaria um herdeiro sem pais tão vulnerável quanto um pássaro enjaulado. Caso algum aristocrata questionasse, a velha Gillen seria culpada por sua ganância excessiva. No entanto, o despertar de Nigingale alterou o destino traçado. No dia em que ela atingiu a idade adulta, assassinou a velha Gillen e desapareceu no ar rarefeito. O velho Gillen jamais alcançou o título tão almejado, nem mesmo nos últimos momentos de sua vida. Dod Somi teve que adaptar seu plano. Apesar de conseguir o apoio da velha Gillen, falhou em conquistar a lealdade da família Gillen. Restou-lhe apenas um trunfo: o título. Era imperativo que o utilizasse da melhor maneira possível. Ironicamente, Dod virou-se para Hyde. Ao saber disso, Nigingale achou curioso: o que deveria pertencer a Hyde estava sendo utilizado como isca, algo que ele poderia ter evitado, mas Hyde era ingênuo o suficiente para confiar em Dod, o homem que matara seus pais. Sem hesitar, concordou com a proposta de Dod. Com o respaldo do Visconde, Hyde destacou-se entre os parentes que disputavam poder e riqueza, conseguindo manter seu título e tornando-se o herdeiro oficial da família Gillen. Contrariando suas próprias convicções, ele uniu-se à família Somi não por lealdade, mas por não ter alternativa. Após uma batalha interna exaustiva, sua família encontrava-se à beira do colapso, com a maioria de seu povo tendo partido. Após uma década de intrigas, o Visconde finalmente conquistou o que desejava. Ele começou a lucrar com o contrabando do Dreamwater, visando gradualmente assumir o controle da mina. Uma vez que a mina começasse a gerar renda, a riqueza potencial para a família Somi poderia perdurar por séculos. Entretanto, Roland destruiu seu ambicioso sonho. Devido à alegada mina de ouro, Dod matou um casal de aristocratas, levando ao colapso de várias famílias, resultando na execução de quase 20 pessoas por enforcamento. Do início ao fim, a tão proclamada mina de ouro nunca foi encontrada. Armada com uma pederneira, Rouxinol ateou fogo ao veredicto. Tinha ouvido de Roland sobre a antiga tradição de luto, cujo significado envolvia queimar papel ou objetos para que o falecido pudesse receber esse presente. Acreditava-se que o fogo e a fumaça podiam comunicar-se com os espíritos, atravessando os portões que conectam o mundo dos vivos e dos mortos, especialmente ao anoitecer, quando ambos os mundos estão mais próximos. Por meio desse ritual, Rouxinol pretendia informar aos espíritos que o assassino de seus pais havia sido executado. Mesmo que Roland expressasse sua discordância quanto à ideia de um mundo de vivos e mortos, ela não se importou. Sua ação não apenas consolou a memória de seus pais, mas também trouxe-lhe uma sensação de paz. Ao sair da encosta, o céu mergulhou completamente na escuridão da noite. Rouxinol foi até a prisão para visitar seu irmão novamente. Este parecia emaciado, e seu rosto expressava um desânimo ainda mais profundo. Exausto e derrotado, assemelhava-se a um morto-vivo. No entanto, ao encontrar Rouxinol, um pouco de cor retornou às suas bochechas. Havia raiva e ódio em seus olhos. O Visconde Somi será enforcado. Seus familiares foram condenados a 20 anos de trabalhos forçados, e 2 de suas propriedades foram confiscadas. Isso é o que você queria para mim? Ele rosnou para Rouxinol. Você tirou tudo de mim, não deixou nada. Rouxinol respondeu calmamente: você deveria ficar feliz por não ser considerado um membro da família Somi. Comparado ao Visconde, pelo menos você viverá. O grito histérico de seu irmão eventualmente se transformou em soluços reprimidos. Ele se encolheu em uma bola e começou a chorar. Eu só vou viver porque você quer que eu continue sofrendo para que todos riam de mim. Você arruinou minha vida há 8 anos, e agora fez de novo. Sabe o que ganhei depois que você matou a velha Gillen? Finalmente tive a chance de adquirir as terras de Somi, e você estragou tudo. Fui estúpido em acreditar que você me ajudaria. Hyde cerrou o punho. Agora não tenho nome, nem terra. Você está feliz agora? Você não me perdoou, Verônica. Você me enganou, só queria vingança. Eu deveria ter entendido imediatamente. Não tenho nada. Rouxinol ficou em silêncio por um momento antes de falar. Você está certo, eu nunca te perdoei, e nunca irei. A traição de um irmão é mais intolerável do que a traição de um estranho. Ela parou por um momento e continuou: mas você ainda tem algo.
Eu te deixei em liberdade. Hyde olhou para cima, seu rosto coberto de sujeira e ranho. Ninguém, nem a velha Gillen nem a família Sommi, podem mais manipular você. Seja qual for o caminho que você escolher no futuro, o que quer que você faça, será exclusivamente sua própria decisão. Você não será mais uma marionete. Pode pensar que isso é punição ou tortura, eu não me importo. A escolha é sua, oficialmente nos separaremos nisso. Com essas palavras, Rouxinol se virou e caminhou em direção ao final do beco, desaparecendo um minuto depois. Roland a aguardava nas proximidades. Assim que viu a figura familiar, sentiu alívio, sabendo que ela estava segura. Roland torceu a boca. Isso realmente está bem? Deixar o cara sair ileso. Eu queria ensinar a ele uma lição há muito tempo. Rouxinol perguntou, erguendo as sobrancelhas. Em que capacidade? Roland tossiu 2 vezes. Claro, como a rainha. Rouxinol balançou a cabeça, sorrindo. Todo mundo já acabou com ele. Estou farta dele. Se realmente quiser ensiná-lo, pode enviar pessoas para encontrá-lo e vencê-lo. Já que você terminou com ele, vou deixá-lo ir, Roland disse, jogando as mãos para cima. Sim, e Rouxinol parou de repente, ajoelhou-se, saudou, colocando a mão em seu peito, como fez quando jurou lealdade pela primeira vez. Vossa Majestade, permitiria-me ficar ao seu lado e servi-lo para sempre? Por que está perguntando isso de repente? Roland ficou surpresa. Já não concordou? Rouxinol insistiu. Porque quero ouvir de novo. Roland encolheu os ombros desamparadamente, aproximou-se dela e acariciou sua cabeça. Ouça com atenção. Sim, 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 e mais 100 vezes sim. Feliz agora? O fio mágico não vibrou, permanecendo tão calmo e tranquilo quanto o chão sob a cobertura da noite. Quanta sorte tive em conhecê-lo, Rouxinol sorriu e disse. Como desejar, Majestade. Na antiga cidade do rei, Nini e Pod estavam na multidão. Esses dois acabaram no prédio da torre próximo à rua principal, obtendo os melhores pontos de onde todo o palco era visível. Seus pais estavam ocupados demais ouvindo inquilinos em potencial para impedi-los, permitindo-lhes subir livremente até o topo da torre, espalhar-se no telhado de tijolos vermelhos e assistir o grande exército marchar para a cidade. Nini gritou surpresa. Aqui estão! Sua Majestade está na carruagem? Ele parece muito mais jovem do que o segundo príncipe. Nossa, olha, ele acena pra gente. Lord Timothy nunca fez isso. Pod encolheu os ombros. Ele acena para todos nesta direção. Escalamos tão alto que ele não conseguirá nos ver. Nini disse, e isso obviamente nos inclui. Você não entende? Só de ver sua aparência você pode dizer que ele é muito mais gentil do que o segundo príncipe. Pod retrucou. Então, o belo rei enforcou a maioria dos aristocratas, incluindo Sua Alteza Timóteo, seu próprio irmão mais velho. A forca construída temporariamente ainda está na praça. Ele deve ser o governante que matou a maioria das pessoas na cidade real, incluindo os ratos. Nini olhou para Pod. Ei, por que você está sempre me contradiz? Pod disse fazendo beicinho. Não gosto dele. Ele nunca considerou esta cidade sua casa. Ele defende a da região oeste, diz que há mais oportunidades de trabalho e incentiva as pessoas a irem embora. Mas e nós? Agora, o número de clientes na taberna do meu pai foi reduzido pela metade. Não é culpa do rei? Nini perguntou. Então, de quem você gosta? Do segundo príncipe? Pod respondeu. Eu também não gostava dele. Para pegar as bruxas, ele fez tumultos por toda a cidade. O velho rei é o melhor, pelo menos ele não é. Antes que Pod terminasse de falar, Nini o interrompeu abruptamente. Deus, olhe para a garota ao lado de Sua Majestade. Ela gritou. Ela se virou. Deus, ela é tão linda. Pod só podia respirar. O grito da garota parecia atrair a atenção da multidão. Se alguém pudesse andar de carruagem com o rei, o significado desta pessoa pode ser imaginado. As discussões nas ruas ficaram ainda mais quentes. Obviamente, as pessoas estavam interessadas nesta garota estranha, mais bonita. Em cima de uma torre, um rapaz pegou sua besta e se preparou para atirar contra Rolando, mas antes que pudesse fazer isso, de repente, Nini e Pod ouviram um rugido claro e peculiar. Nini perguntou surpresa. O que foi isso? Algo voou rapidamente até a torre acertando o rapaz, lançando-o para longe. Assim, os guardas rapidamente imobilizaram o indivíduo. Felizmente, enquanto Sylvie estava em guarda, todos os supostos assassinos que dependiam da sorte falharam. Além disso, a equipe de patrulha prendeu a maioria dos criminosos antes que seus planos pudessem ser concluídos. Roland disse para Sylvie, muito bem. Não esperava que tantos adeptos da velha ordem permanecessem na velha cidade real. Parece que a situação não é tão estável quanto esperávamos. Sylvie respondeu, fico feliz em servir, Majestade.
Agatha disse friamente, se você entende que a situação é instável, você não deveria ter entrado nesta cidade dessa forma. Roland sentia que ela parecia cada vez mais com Skrull quando se tratava de segurança, mas não tinha certeza se era devido à idade. Agatha continuou, pessoas comuns como você são muito frágeis. Um ferimento muito pequeno pode matar você. Ana disse calmamente, eu pararia qualquer ataque. Além disso, Nana também é membro do grupo de segurança. Agatha disse, você está mimando ela. Roland interveio apressadamente. Vale a pena correr esse risco para mostrar o seu melhor lado às pessoas. Afinal, como novo rei, preciso conhecer meus súditos. Agatha reclamou, não importa. Você pode escolher uma maneira mais segura, por exemplo, ficar em uma plataforma no palácio e de lá conversar com seus súditos. Na verdade, ele não o fez por mais nada, apenas pelo prazer da viagem de inspeção. Se pudesse, preferiria instalar 2 alto-falantes na carruagem e saudar seus súditos com as palavras, saudações, meu povo. O guarda disse, interrompendo o fluxo de reclamações de Agatha, Sua Majestade, estamos entrando no palácio. Roland suspirou de alívio. Pelos portões restaurados do centro da cidade, ele viu quase 100 pessoas em pé respeitosamente esperando sua chegada. Alguns deles eram antigos funcionários da região oeste, como os alunos de Tel e Barov. Alguns eram novos funcionários que inicialmente se renderam a aristocratas mesquinhos, mas a maioria deles eram novos cientistas e apenas civis. Após a conclusão da reforma anterior, toda a região central de Greycastle estava oficialmente sob seu controle. Quando o exército da Frente Oriental assumir a região Seavind, o reino de Greycastle será basicamente um reino unificado. Quando a tripulação parou, Roland ergueu sua capa em alto astral, desceu passo a passo, acenando para o público atrás dele. Vamos lá, siga-me até o palácio. Salve, Sua Majestade. Por ordem da mestre de cerimônias, Blanche Orlando, todos os oficiais se ajoelharam em uníssono, formando uma parede de corpos humanos em ambos os lados do palácio. Saudações, Sua Majestade! O exemplo deles foi seguido por servos e criadas, encarregados da limpeza diária do palácio e de assuntos rotineiros. Ao examinar o corredor, Roland percebeu que as cabeças de todos os servos estavam abaixadas, suas expressões repletas de respeito e temor. Saudações, Sua Majestade! A multidão continuou com grandes vivas, enquanto Roland subia os degraus em direção à área central da antiga cidade real. Uma mulher se aproximou e disse, Sua Majestade, aqui está o seu cetro. Roland geralmente não se interessava por tais atributos de poder sem sentido. Acreditava que agir com excessiva impudência e rudeza poderia dar a impressão de ser um jovem à revista. No entanto, rapidamente descobriu que o artefato era necessário para mais do que apenas exibição. Afinal, não era fácil chamar a atenção de todos em uma sala tão grande e espaçosa. Ele ergueu o cetro antes de deixá-lo cair ao chão. A multidão imediatamente ficou em silêncio. Todos sabem quem sou, então vou pular a parte introdutória do discurso. Roland olhou ao redor da sala e continuou lentamente, os objetivos desta minha expedição são simples. Em primeiro lugar, era necessário eliminar as ameaças, e em segundo lugar, estabelecer a ordem. A definição de ameaça inclui não apenas oponentes militares, mas também todos aqueles que interferem na implementação da nova política, seja aristocrata, comerciante, homem livre ou rato. Essas pessoas devem ser tratadas apenas como rebeldes. Para atingir o segundo objetivo, será criado um sistema administrativo semelhante ao existente na cidade de Primavera Eterna. Agora, todos devem ter percebido que qualquer pessoa que se torne um representante oficial da prefeitura receberá recompensas e benefícios generosos. Em outras palavras, contando com suas habilidades, até mesmo um plebeu pode ascender ao posto de ministro ou, até mesmo, tornar-se o primeiro-ministro. Alguns dias se passaram. Enquanto Roland contemplava pela janela, pensava, a antiga cidade do rei passou por diversos contratempos. A classe nobre desapareceu, facilitando bastante a reorganização da cidade em comparação com outras. Agora que tenho algum tempo livre, chamarei Tel e os outros para uma conversa. De repente, um guarda adentrou a sala. Vossa Majestade, acabamos de receber um relatório de uma unidade localizada na região norte. Eles avistaram o exército do reino do amanhecer a oeste de Hermes. Roland olhou para a carta surpreso. Eles avistaram o exército do reino do amanhecer a oeste de Hermes. Em seguida, ordenou, dê a conhecer minhas ordens. O primeiro exército deve sair da antiga cidade do rei em navios e seguir para a região norte o mais rápido possível. Assim que o mensageiro saiu, Roland pensou, isto está a correr mal, será tarde demais quando chegarem à crista do vento frio. Preciso agir antes disso. Em outro local, vemos o lugar em chamas, várias pessoas correndo. Corra rápido! O exército do reino do amanhecer está atacando a cidade sagrada. Tangent choramingou baixinho pelo caminho.
Por que sou tão azarado? Por que escolheram a mim e não a outra pessoa? Estou amaldiçoado pelos deuses porque joguei todos os amuletos e estatuetas extras na vala? Transbordando de desânimo e lamento, ele não ouviu imediatamente a pergunta do subcomandante do batalhão. O subcomandante, sem ficar furioso, pacientemente repetiu sua pergunta. Um dos meus soldados me disse que você conhece um caminho que nos permitiria contornar a nova cidade sagrada e chegar ao sopé do Monte Hermes. Isso é verdade? Acrescentou outra pessoa. O caminho sobre o qual você me falou. Disse que alguns comerciantes costumam usar essa rota para contrabandear mercadorias valiosas, e você fez isso várias vezes com eles. Tanjin pensou, espere um minuto. Então eles não querem meus pianos dourados? Olhou para o interlocutor e descobriu que era um jovem soldado que conhecera uma vez no caminho. Lembrou-se de que seu nome era Nils. Como Nils parecia um cara muito bonito, Tanjin conversou um pouco e também tentou impressioná-lo, revelando que uma vez escapou dos impostos sobre vendas da igreja por esse caminho. Nunca esperou que isso lhe trouxesse tantos problemas, mas agora não havia tempo para arrependimentos. Bem, sim, realmente existe um caminho. Os locais chamam de escadaria da nuvem. Tanjin forçou uma resposta, mas só aparece depois que a neve derrete e fica inacessível quando está chuvoso ou com nevoeiro. Rumores dizem que o caminho leva em direções diferentes, mas eu só conheço um que leva ao reino do amanhecer. O comandante acenou com a cabeça. Muito bom, você vai mostrar esse caminho ao meu povo. Se eles conseguirem chegar ao sopé do Monte Hermes, vou recompensá-lo por seu serviço. Tanjin imediatamente se ajoelhou. Tenha misericórdia, senhor. Não quero recompensas, só quero ir para casa depois de terminar. O comandante disse, sinto muito, mas você não poderá. Para garantir que tudo corra bem, você terá que ficar alguns dias conosco, até que não precisemos mais de você. Mas senhor, e antes que Tanjin pudesse terminar, o comandante jogou para ele 5 pianos de ouro. Isso é um adiantamento. Depois de completar a missão, você receberá mais 5. O comandante o interrompeu. Você deve estar bem ciente do que pode comprar por 10 pianos dourados na maior parte de Greykastre. Tanjin engoliu em seco. 10 pianos dourados eram uma quantia significativa. Após tantos anos de negócios, seu fluxo de caixa era de pouco mais de 30 pianos. Era óbvio que o comandante pretendia comprar sua vida por 10 pianos de ouro, e ele não via razão para negociar. Uma das entradas para a escada de nuvem ficava em um penhasco perto da cordilheira Koldudin. Eles entraram por uma caverna que mal era visível do lado de fora. Quando avistaram o céu novamente, estavam no ar. O ar estava úmido e a névoa cobria a estrada. Eles perceberam de imediato por que essa passagem era chamada de escadaria da nuvem, parecendo que estavam subindo em direção ao céu. Apesar da estrada perigosa, contanto que o tempo estivesse bom, a rota era confiável. Tanjin exagerou ao descrever a escadaria da nuvem como insegura para manter o primeiro exército fora. Não mencionou a Nils que vários comerciantes haviam fortificado a caverna e a estrada com tábuas e cunhãs para usar continuamente a rota para a evasão de impostos. Em geral, os perigos da estrada eram apenas falsos rumores. Tanjin conduziu Nils e seus homens pela trilha 3 vezes em meio-dia, sem quaisquer estradas de montanha ou passagens estabelecidas pela Cidade Santa. O caminho encurtou significativamente a distância. Era mais fácil para a infantaria leve se mover ali do que na estrada principal. Tanjin disse, meu senhor, este caminho é estreito e mal cabe no máximo 2 pessoas. Mesmo que consigam passar por Hermes e chegar ao reino do amanhecer, vocês não serão capazes de derrotar sozinhos o exército. O comandante respondeu, não vamos lutar sozinhos. Os reforços de Sua Majestade chegarão em breve à crista do vento frio. Tanjin perguntou, reforços? Quando eles retornaram ao acampamento, estava escuro, e as tendas emitiam muito barulho. Tanjin notou um grupo de soldados discutindo animadamente sobre algo, todos mantendo os olhos fixos no fogo no centro da cidade de tendas. Parece que chegaram reforços. Nils deu uma risadinha. Tanjin o seguiu. Escolheu um espaço aberto, ficou na ponta dos pés e olhou para a multidão. Ao ver o reforço, quase desmaiou. Que diabos? Isso é reforço? É apenas um bando de crianças. Não serão capazes sequer de erguer uma espada se forem colocadas para lutar no campo de batalha. O que elas serão capazes de fazer? Os soldados gritavam animados, Senhorita Relâmpago, Senhorita Meg. De repente, Tanjin reconheceu a mulher que se aproximou do comandante e se perguntou, o que a pérola da região norte está fazendo aqui? Entregando uma carta, Edith disse, Sua Majestade, o rei, delegou-me temporariamente os poderes de comandante. O codinome da missão é Operação Bombardeio.
A batalha começará oficialmente quando tudo estiver pronto. O comandante fez continência e disse: a tropa do norte assegura que completaremos esta missão. Vou informar meus homens para que se preparem. Edith também bateu continência e disse: avante. Após se despedir de Edith, o comandante pensou: ainda que não saiba o que o bombardeio signifique, já tenho muita fé. Estou totalmente convencido de que todas as invenções de Sua Majestade são extraordinárias. O motor a vapor não é um excelente exemplo? E assim acabamos a parte 91. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.